Mesma intensidade, a mesma alegria, o mesmo louvor, o mesmo coração de adoração para esse momento onde estaremos observando a palavra do nosso Deus, para que seja um momento também sublime, onde seremos alimentados agora o alimento espiritual. Então, eu convido os irmãos a abrirem a palavra do nosso Deus no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Devido à data desse domingo, dia do Senhor, essa data por ocasião especial, não vamos dar continuidade essa semana ao Sermão da Montanha, mas à mensagem da Páscoa. Lucas, capítulo 22, versículo 14. Versículo 14 ao versículo 20. Os irmãos encontraram? A palavra do nosso Deus diz assim: Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem e repartam entre vocês. Peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Amém. Oremos. Ó Deus, estamos diante agora, Pai, da Tua perfeita palavra. Estamos diante da narrativa principal da Escritura. Estamos diante, ó Senhor, da mensagem da cruz. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a entender, a compreender. Que o Senhor nos ajude, Pai, a perceber a riqueza da glória, a imensidão, a perfeição do Teu amor, aquilo que o Senhor fez por nós de graça. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nós necessitamos de Ti em cada um desses momentos para compreender cada detalhe. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abra as nossas mentes, abra o nosso entendimento e nos faça crer verdadeiramente na Tua palavra, pois ela é santa, ela é viva, ela é eficaz. E tudo que o Senhor faz por nós é bom, perfeito e agradável. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Amém. Meus irmãos, hoje faremos alguns passeios pela Escritura. Então, peço que você esteja muito atento às coisas que serão ditas, para que possamos ter um entendimento correto de cada uma delas. Os irmãos bem sabem que estamos na Semana da Páscoa hoje, onde muita gente se reúne, muita família, para comer peixe, para visitar os amigos, para viajar, para fazer as mais variadas coisas. Mas a Páscoa, ela tem um significado real, perfeito e eterno. Só tem como comemorar, entender a Páscoa aquele que foi de fato transformado por Cristo. E nós sabemos que não é isso que acontece. Hoje, praticamente, eu falo do nosso país, o Brasil todo, essa semana, na verdade, comemora. E mudam, né? É dia de comer peixe, é dia de largar os pecados, como se todos os dias não fossem os dias de largar o pecado. Bem, para que a gente entenda o real significado da Páscoa,
Para que a gente entenda a perfeição da palavra de Deus, nós precisamos voltar alguns milênios para o Egito. Nós precisamos voltar para o Egito. Nós bem sabemos a história de como José, filho de Jacó, filho de Israel, foi vendido como escravo para os egípcios pelos seus próprios irmãos. Como os seus irmãos sentiram-se enciumados e subjugados pelas palavras de José e dos seus sonhos, e eles decidiram fazer essa trama de vender José para o Egito. Nós vimos como Deus esteve ao seu lado no Egito. Nós sabemos como Deus esteve ao lado de José, como Deus foi favorável a ele, tirando primeiro da escravidão, depois tirando da prisão, quando este foi levado a interpretar os sonhos do faraó. Nós vimos como Deus foi bondoso ao dar o discernimento para José interpretar aquele sonho que diria que a terra teria 7 anos de fartura, mas depois 7 anos de uma seca imensa e gigantesca. E nós vimos que José foi posto como uma espécie de administrador sobre as coisas do Egito, de modo que, sabiamente, ele, nos anos de fartura, racionou em todo o país, porque ele tinha esse conhecimento de que teria uma seca. E anos depois, quando a seca veio, tinha suprimento não só para o Egito, mas para todas as nações em volta que não tinham racionado e que precisavam ir buscar o alimento no Egito. Isso fez com que o Egito crescesse sobremaneira e ricasse mais e mais. Nós vimos também como Deus usou toda essa história para trazer a sua família, seu pai, Israel, e seus 11 irmãos, alguns daqueles que tinham o vendido como escravo. E como Deus foi favorável a José. E como Deus sustentou José de tal modo que ele mesmo pôde ser uma grande âncora para a sua família. E eles o sustentou ali no Egito. E eles foram morar no Egito. Mas nós sabemos também que depois que se passaram algumas gerações, depois que José morreu, depois que Jacó morreu, que seus irmãos morreram, que os hebreus, o povo de Deus, o povo hebreu, tinha crescido muito na terra dos egípcios, no Egito. Outros faraós haviam surgido e esses novos faraós não conheciam José. Não sabiam o que José tinha feito naquela terra. Como José tinha sido uma bênção até para aquele povo que era pagão e terrível. E aqueles homens que não conheceram José e não temiam a Deus disseram: os hebreus são muitos, nós somos poucos. Vai chegar o dia que eles vão tomar as nossas terras. Vai chegar o dia que eles vão ser os donos do Egito. Portanto, a partir de hoje eles serão os nossos escravos, para que eles não ousem tomar nada que é nosso. Agora eles vão nos servir porque eles estão na nossa terra. E aí inicia-se um período gigantesco de escravidão. Uma grande escravidão. Com açoites, com chicotadas, com trabalho forçado. Todos nós sabemos o quão terrível é a escravidão. O quão terrível é uma pessoa ser dono de outra. 430 anos o povo de Deus passou no Egito. 430 anos. Mas afinal, o que isso tem a ver com a Páscoa? Isso é Páscoa? Sim, isso tem tudo a ver com a Páscoa. E eu quero convidá-lo a abrir o livro de Êxodo, o segundo livro da Escritura, Êxodo, no capítulo 12. É necessário que a gente faça alguns passeios pela Escritura para compreendermos a riqueza do Evangelho. Êxodo 12, a partir do versículo 1. No Êxodo, capítulo 12, está a instituição da Páscoa.
Êxodo 12, versículo 1 diz assim, até o 14. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta nas suas casas. Nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras, não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Amém. Meus irmãos, aqui está a instituição da Páscoa. Vamos contextualizar para que entendamos até esse ponto. Nós vimos como o povo de Deus estava cativo no Egito. 430 anos, forçados a trabalhos. E Deus chama um libertador do povo. Moisés. Para quem não lembra da história de Moisés, e para quem talvez ache isso parecido com alguma outra história, eu digo que não é mera coincidência. Mas os egípcios ficaram com medo do crescimento dos hebreus. E chamaram as parteiras e disseram: olha, se for nascer algum homem, afogue. Não mate, não nasce, não deixe nascer, mate. Se for nascer mulher, pode deixar nascer. E é dito que a mãe de Moisés, ao ter o bebê, viu que a criança era formosa e ocultou. E não revelou que tinha tido menino. Depois de tempos, jogou um cesto na água. E Moisés foi achado justamente pelas servas da filha de Faraó. E essa decidiu criar a criança como seu próprio filho. E depois, Moisés, ele chamado por Deus para ser um libertador. Moisés é chamado por Deus para ser um libertador. Deus opera grandes sinais no Egito. Todos conhecem as 10 pragas do Egito. A transformação da água, os sapos, os gafanhotos, todas aquelas pragas. E essas pragas não foram lançadas à toa. Mas o intuito era que Faraó libertasse o povo de Deus para que eles fossem adorar ao Senhor. E a Escritura nos diz que Faraó endureceu seu coração. Faraó não permitiu. E depois de 9 pragas, ele continuou com seu coração duro. Então, Deus institui a Páscoa.
Deus deu a oportunidade de Faraó mudar, mas ele não quis. Deus institui a Páscoa. Ela viria acompanhada de juízo. Ela viria acompanhada da 10ª praga, a praga que julgaria a terra do Egito, a praga que julgaria os deuses egípcios. Ela destruiria, consumiria todos os primogênitos. Todo primogênito seria morto. Quer homem, quer bicho, animal, o que fosse, seria morto. Só existia uma forma de não ser morto. É se aquela família ouvisse a voz de Deus, que prenunciava o Cordeiro Pascal, e imolasse, não qualquer cordeiro, mas como o Senhor disse, macho de 1 ano, sem defeito. O seu sangue seria o sinal, seria derramado e eles passariam nos umbrais das portas. Eles selariam a porta para quando o Senhor visse o sangue, a praga destruidora não entrasse naquele lar. Porque ali o Cordeiro havia pagado a punição daqueles erros, a punição daqueles pecados. É evidente que os egípcios, que tinham seus próprios deuses, não ouviram o alerta, não se importaram com isso. Nós sabemos como houve tão grande morticínio naquela noite. E só escaparam aqueles que estavam selados pelo sangue do Cordeiro. Porque o Senhor estava executando juízo. Nosso Deus, o juiz, estava julgando aquela nação. E o povo foi posto em liberdade no deserto. Essa é a Páscoa do Senhor. É dito, olha, vocês vão sacrificar o Cordeiro, selar com seu sangue as portas, e vocês vão comer a carne do Cordeiro. Não vai deixar nada, sobrar nada. E mais, vocês vão comer ela prontos para a viagem. Sandália nos pés, roupa colocada, cajado na mão. Depressa, porque é a Páscoa do Senhor. Essa foi a ordem de Deus, que estava associada à 10ª praga. Nós sabemos como Deus livrou Israel. E como o Faraó deixou o povo ir, mas também, ao mesmo tempo, ele depois se voltou contra o povo e tentou ir atrás. Nós vimos como Moisés abriu o mar vermelho e passou. E Faraó tentou fazer o mesmo, mas foi tragado pelas águas do mar. Nós vimos quão grandes sinais o Senhor fez naquele dia. No crepúsculo da tarde, quando o cordeiro estava para ser imolado. Deus livrou Israel do cativeiro e da escravidão imposta por Faraó. Deus conduzia o povo pelo deserto. Deus estava sendo libertador do povo, provedor do povo, protetor do povo. Para quem não lembra, descia pão do céu que alimentava o seu povo, o maná. Durante a noite, uma corrente de fogo os guiava pelo caminho e aquecia-os, porque o deserto à noite é muito frio. E durante o dia, naquele calor causticante do deserto, uma nuvem cobria aquele povo e os protegia do sol. Os protegia de um calor terrível. Quem lê o relato bíblico sabe que as suas sandálias não se desgastaram, que as suas roupas não envelheceram. Deus era com eles em tudo. Protetor, provedor, libertador. Ainda assim, aquele povo foi extremamente rebelde contra Deus. No deserto, onde estavam sendo sustentados pelo Senhor, eles foram rebeldes. Eles sentiram as saudades dos manjares egípcios, da comida. Chegou um momento que eles disseram, não aguento mais comer esse pão vil, eu quero a carne. Melhor era eu ser escravo e comer carne do que estar aqui no deserto livre, comendo esse pão que desce do céu. Olha o tamanho da loucura do ser humano. Eles preferiam voltar para comer carne.
Quando Moisés subiu ao monte para conversar com o Senhor, logo eles trataram de construir para si os seus próprios deuses com as próprias mãos, obra de fundição, bezerros de ouro. Quando o Senhor disse, invada aquela terra porque eu vou dar vitória a vocês, eles olharam para os povos e temeram. Eles são muito grandes, a gente não vai conseguir lutar. Veja, é o mesmo Deus que nos tirou da escravidão. É o mesmo Deus que estava fazendo grandes sinais, caindo comida do céu para eles. E eles olharam para as nações e temeram. Eles desobedeceram a Deus várias vezes. Deus dizia, não faça isso, e eles faziam. Deus dizia, faça isso, e eles não faziam. Será que é mera coincidência com nós, com vocês, com a gente? A pergunta é, por quê? Por que eles agiram assim? Porque diante de um favor tão grande, diante de uma benevolência tão grande de Deus, eles agiram assim? Sabe qual é a resposta, meu irmão? É porque eles tinham sido apenas libertados da escravidão dos egípcios. Essa é a resposta. Muitos dos desobedientes haviam sido apenas libertados da escravidão dos egípcios. A verdade é que havia uma escravidão muito pior. Havia outra escravidão. Essa é pior porque não tinha grades. Essa é pior porque ela dá a falsa sensação de que você é livre. Essa é a escravidão do pecado. Ela não apenas maltrata o corpo, ela não apenas mata o corpo, mas ela conduz os homens para o inferno, para a condenação justa por toda a eternidade. E a verdade é que absolutamente todo homem comum, seja ele servo, seja ele senhor, seja ele rico, pobre, tenha conhecimento das coisas dessa terra ou não, todo ele está debaixo da escravidão do pecado. Está debaixo dessa terrível escravidão imposta. E assim como os hebreus, eles não podiam dizer para os egípcios que os maltratavam, eu não vou trabalhar, eu não quero. Não existe essa opção para um escravo. Assim, aquele que é escravo do pecado não tem a opção de dizer não para o pecado. Ele só pode pecar. É só então que percebemos que Moisés era, sim, um libertador. Mas que Moisés ele não era o libertador. Haveria um libertador. Haveria o libertador para tal escravidão. Para essa escravidão que não pode maltratar a gente apenas por 50 anos, tempo que a gente viver 70, 80. Havia um libertador que nos livraria da escravidão, do pecado, que traz consequências eternas para a vida. Séculos e mais séculos se passaram. E muitos do povo de Deus abandonaram as suas leis, abandonaram a esperança do Messias, mesmo com tantos alertas de Deus. A própria lei dando um alerta constante. Deus levantando os seus profetas constantemente. Deus ungindo reis, levantando juízes para julgar o povo. Tantos e tantos abandonaram. Mas finalmente, a Virgem concebeu o Messias. E ele veio ao mundo. De modo que Natal e Páscoa, vida e morte, representam a obra perfeita do Messias, o verdadeiro Salvador. João Batista, o precursor de Cristo, ao vê-lo em João 29, ele não pode dizer outra coisa senão reconhecer que Cristo é o Cordeiro Pascal, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele. É Ele. Nós bem sabemos, meus irmãos, como foi o ministério de Cristo. Nós bem sabemos como foi os percalços do ministério de Cristo e como ele conduziu toda a sua obra aqui na terra. Nós vimos quantos sinais e prodígios ele realizou. Ele fez coxos andarem,
cegos verem, mudos falarem. Ele tirou a tormenta de muitos endemoniados. Ele multiplicou pães e peixes. Ele alimentou o povo. Ele provou que tinha poder sobre os elementos, para da água fazer vinho, para andar sobre o mar, para mandar a tempestade parar. Ele provou que é Deus. Muitos sinais e prodígios ele realizou. Quantos ensinos sobre o reino de Deus ele ministrou? Ensinos esses que semana após semana nós nos reunimos para estudar. Quantas pessoas foram libertas e curadas por Cristo? No fim da sua vida perfeita e impecável, agora, no fim da sua vida perfeita e impecável, é que a gente chega no versículo 14 do texto de Lucas. Peço que você volte para o texto. Versículo 14 e 15, ele diz: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então o Senhor tinha mandado os apóstolos prepararem a ceia. Ele mesmo providenciou tudo. Ele disse: olha, vá na casa de tal homem, você vai encontrar assim, assim, assado, e vai dizer isso e aquilo. E tudo estava pronto para a ceia. E agora eles estavam em volta da mesa. E Jesus se colocou também em volta da mesa. E os apóstolos, todos eles, estavam com Cristo. Até mesmo o traidor. E essas são as palavras do nosso mestre. Então, Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Tenho desejado ansiosamente. Porque agora estava para se cumprir toda a história. O tempo havia chegado. Aquilo sobre tudo que a Escritura relata agora estava para acontecer. A Escritura toda foi feita para esse momento. Foi escrita para essa glória. O tempo oportuno, grande dia do Senhor havia chegado. Todas as coisas convergiam para Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. A cabeça da serpente estava para ser pisada e esmagada. E o preço seria muito alto. E aí ele diz, no versículo 16, meus irmãos: pois eu lhes digo que nunca mais, observe as palavras que o Senhor diz, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Olha, eu tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Mas eu lhes digo que vocês nunca mais vão comer ela até que ela se cumpra no reino de Deus. Essas palavras de Cristo são fundamentais para a gente entender toda a Escritura, para a gente entender a completude do Evangelho. Nunca mais a comerei até que ela se cumpra. O que é que Jesus quer dizer com isso? A Páscoa não foi completa séculos antes, quando os hebreus foram libertados do cativeiro egípcio? Evidente que não. Evidente que não. Ainda havia o principal dos cumprimentos. E ele estava para acontecer. Por isso que o Senhor disse: vocês nunca mais vão comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Todas aquelas coisas, meus irmãos, do passado, toda aquela terrível escravidão egípcia, era apenas uma sombra. Era apenas uma sombra pequena de uma realidade muito superior. E para você que talvez não entenda essa expressão sombra, imagine que quando uma luz é projetada de cima, aqui na minha mão, é feita uma sombra ali no chão. E eu pergunto a você, o que é a realidade? O que é o fato? É a sombra sendo projetada ou a minha mão? A realidade é a mão.
Mas a sombra, para quem olha, sabe que tem alguma coisa real por ali. É isso que era a Páscoa dos judeus. Era apenas uma sombra pregada lá no começo, em Êxodo, instituída ainda no Egito. Era uma sombra de uma realidade muito maior. Eles só tinham uma perspectiva da sombra. Mas agora a realidade estava para ser revelada, estava para ser cumprida. E essa realidade, o significado pleno de tudo, é Cristo. Está em Cristo. É a mensagem da cruz. Ali havia um cativeiro de escravidão, de dores. Mas ela apresentava para nós uma realidade muito maior de um cativeiro da escravidão do pecado, que escraviza e mata não só o corpo, mas também a alma, e faz perecer por toda a eternidade no inferno. A condenação do pecado é muito pior do que a morte física. É muito pior do que os açoites e um trabalho forçado, que tem início, meio e fim, até que o corpo morra. Mas a condenação do pecado é eterna. Assim como todo escravo obedece o seu senhor, aquele que é escravo do pecado não pode não pecar. Ele só pode pecar. Todo homem sem Cristo é refém do seu próprio pecado. Essa realidade agora estava sendo maximizada. A verdadeira Páscoa estava para se cumprir. A sombra já se encerraria e agora o reino pleno do Cordeiro Pascal estaria instituído. O verdadeiro Cordeiro é Cristo. Aquele que tem o seu sangue derramado na cruz para nos selar de tão grande juízo. Porque no dia do juízo o Senhor olhará para nós, os verdadeiros filhos, e verá não a Mário, não a Sara, não a Gabriel, não a Letícia, não a ninguém. Se ele verá o sangue derramado do seu filho, dirá, esse foi comprado por um precioso sangue. E Deus se agradou disso. O verdadeiro Cordeiro é Cristo. Ele é o Cordeiro que nos liberta, que nos sela. Cristo é o real libertador. Seu sangue, ele nos compra. Ele nos purifica para sempre. Somos selados espiritualmente pelo seu sangue derramado. Os umbrais da porta dos hebreus foram selados, mas nós temos o nosso coração selado pelo sangue de Cristo. Para que não reste dúvidas, o próprio Paulo afirma em 1 Coríntios 5,7, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Ele foi sacrificado em nosso lugar. Na cruz, o nosso Salvador estava nos resgatando. É por isso que podemos declarar, como está escrito em Romanos 8,1, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele pagou toda a nossa dívida. Ele foi injuriado, açoitado como um escravo, veja só. Porque ele estava cumprindo o nosso papel ali. Foi crucificado entre malfeitores. Por isso nós podemos viver. É por isso que nós podemos nos alegrar pelo seu sofrimento. Ele continua no versículo 17 do nosso texto. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Vocês não vão beber desse cálice novamente, até que venha o reino de Deus. Ou seja, até que tudo tenha se cumprido, e o meu reino tenha se estabelecido aqui na terra. Como ele tinha nos ensinado, já vimos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos céus. Temos aqui, meus irmãos, a grande transição. Temos aqui agora o cumprimento da Páscoa. O significado da Páscoa estava para ser plenamente revelado em Cristo,
tudo se completa. O reino de Deus estava, de uma vez por todas, sendo estabelecido agora. Tudo se completa em Cristo. Por isso que nós não celebramos a Páscoa, mas sacrificando um cordeiro. Porque o cordeiro, não um cordeiro, o cordeiro já foi morto. Agora nós rememoramos a Páscoa, domingo após domingo. Versículo 19, ele continua. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Essa é a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa não é repetir o sacrifício de Cristo. A verdadeira Páscoa é rememorar. Devemos fazer isso todas as vezes que nos reunirmos em memória dele. Rememorar o seu sacrifício. Que heresia é poder dizer que pão vira a carne de Cristo. O vinho vira o sangue. Quando ele mesmo já pagou de uma vez por todas o cabal suplício. Pior dos martírios. Fazemos isso todas as vezes que nos reunimos em memória dele. Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Foi o que ele fez, ele entregou de uma vez por todas na cruz. Façam isto em memória de mim. O seu corpo foi ferido e morto. O seu sangue foi derramado em nosso favor. Enquanto existirmos, proclamaremos isso. O Senhor venceu. Enquanto nós existirmos, nós devemos rememorar e proclamar a todos: Cristo venceu. O seu corpo foi entregue em nosso lugar. O seu sangue foi derramado em nosso favor. E se ele venceu, nós também venceremos. Isso é meu corpo que é dado por vocês. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. O que ele fez foi por nós, para nós, um grande amor. Convido você agora a abrir o texto do capítulo seguinte, Lucas 23, dos versículos 26 a 56. Os versículos 26. A partir do 26. Jesus diz: mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. Perdão. Capítulo 23. Versículos 26. E enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão de povo seguia, e também mulheres, que batiam no peito e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos. Porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes.
O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo do peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe contemplando essas coisas. Amém. Aqui está, meus irmãos, mais um relato, como nós já lemos também. Capítulo 19 de João. Ele estava recebendo toda a punição pelos nossos pecados. Ele estava sendo martirizado, porque era a punição que cabia a mim, que sou pecador. Para que fôssemos livres, ele foi preso. Para que pudéssemos viver, ele morreu. Esse é o sacrifício da Páscoa. Esse é o amor encarnado. Não existe outro sacrifício. Esta é a Páscoa que agora estava se cumprindo de uma vez por todas. Aquela do passado era uma sombra, e em Cristo tudo se cumpre. Esse é o amor de Deus, infinito, imutável. É por isso que João diz, no capítulo 15, versículo 13, está escrito, né, no Evangelho de João, palavras de Cristo: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Ele cumpriu todas as profecias. Ele nos deu vitória por meio de sua dor. Por isso eu convido ainda que você abra sua Bíblia no livro de Isaías 53. Não tem como falar de Páscoa e não falar desse capítulo, não ler esse capítulo. Isaías 53. O profeta já fazendo predições 500 anos antes de Cristo de como seria a sua morte. Isaías escreve, a partir do versículo 1: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, quem viu, quem compreendeu, a quem foi revelado a força de Deus, o braço do Senhor. Porque foi subindo como um renovo diante dele. E como raiz de uma terra seca. A raiz de uma terra seca é frágil. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Isso porque ele era santo e nós pecadores. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Qualquer um que olhasse para o horror da cruz, sofrimento excruciante de Cristo, viraria o rosto. Não aguentaria olhar por mais de um segundo. Certamente, versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas aqui está a verdade, versículo 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele recebeu toda a punição pelos nossos pecados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como vimos diante de Pilatos. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, e aqui está, meus irmãos, a certeza do cumprimento da Páscoa no reino de Deus. Todavia, ao Senhor, ao Pai, agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Por que o Pai se agradou? O Pai estava aceitando o seu sacrifício perfeito para que pudesse dar vida para pecadores como nós. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías relata a crucificação de Cristo, séculos antes. Como ele foi contado com os transgressores. Algum desavisado possível que estivesse ali olharia e teria 3 transgressores crucificados. Mas na verdade não eram 3. Eram 2 transgressores e um Salvador. E o Salvador. Ele foi contado com os malfeitores. Mas com o rico esteve na sua morte. Nós vimos como ele foi sepultado em um túmulo novo. Com incensos, mirra, aloés, levados por homens ricos. Essa é a Páscoa, meus irmãos. No final da Páscoa, ele traz agora o significado do dia do Senhor. Não é mais o sábado das angústias, do desespero dos seus discípulos, que dizia: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, como ficaram dispersos e atemorizados. Mas no dia do Senhor, hoje, domingo, podemos contemplar o desfecho final, o spoiler final para nós também. Porque ele venceu, nós venceremos. Jesus ressuscitou, por isso viveremos para sempre. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 15, 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a fé que vocês têm. Mas a verdade é que ele ressurgiu, como diz o hino, ressurgiu. Aleluia, ressurgiu. Triunfou sobre a morte e vive para sempre. Lucas, capítulo 24, eu convido, eu disse que hoje seria um dia de passeio na Escritura. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1. Está escrito: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor. Aconteceu que, perplexas a esse respeito,
apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Agora, no versículo 13, temos um dos relatos que eu mais gosto da Escritura, que diz, a partir do versículo 13 desse mesmo capítulo: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Clopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já não temos. Já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Eles reconheceram o Mestre ao partir o pão, porque tudo estava cumprido. E agora, de novo, eles podiam comemorar perpetuamente a Páscoa. No partir do pão, é no seu sacrifício que reconhecemos o Mestre. Ele viveu, morreu e ressuscitou. A Páscoa, meus irmãos, é Cristo. Nós devemos celebrá-la todos os domingos. Todos os domingos proclamamos: até que ele venha, ele morreu e ressuscitou
e vive e reina, está à destra do Pai. Mas ele voltará para julgar vivos e mortos. E você, quando voltar, quando Cristo voltar, vai ser encontrado selado pelo seu sangue. Os seus corações estarão como as portas dos egípcios, apenas com a tinta externa e visual para o povo. Como está o seu coração? E como estará na sua vinda? Essa é a mensagem da Páscoa. Sem Ele estamos perdidos. Com Ele venceremos e já vencemos. Amém. Vamos cantar um cântico.